Estamos no estudo de Apocalipse, capítulo 4. Estudamos no nosso livro, no livro 2, até na página 10, o arco celeste ao redor do trono. Bom, nesse tópico eu expliquei para vocês que principalmente João, ele passa por um arrebatamento. Expliquei para vocês que essa é a segunda sessão do Apocalipse. Capítulo 4, aquela expressão depois destas coisas, significa que é uma segunda sessão do Apocalipse. O Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. Esta segunda sessão, nós entendemos que o arrebatamento de João, ele está também simbolizando o arrebatamento da igreja, porque terminou a era da igreja, as 7 cartas, e João, ele é arrebatado e é dito para ele, olha, eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, quando termina a era das igrejas, a era da igreja, melhor dizendo, das 7 igrejas, então, o que vai acontecer depois dessa era? A interpretação é a grande tribulação. Bom, esse capítulo 4, ele é um preparativo, né, para toda essa revelação, como o capítulo 5, ele tudo indica já está claramente na grande tribulação, aqueles juízos, tá bom? Aqueles cavaleiros falando tanto de morte quanto de doenças, tudo isso está acontecendo na grande tribulação, as coisas ruins que virão sobre o mundo nesse período. Pois bem, o capítulo 2 no nosso livro, o capítulo 2 é os 24 anciãos, está na página 11 do nosso livro, está na página 3 do nosso do resumo que eu passei para vocês, tá ok? Então, capítulo 4, versículo 4, mantenha sempre a sua Bíblia aberta no Apocalipse, nós paramos no versículo 3, o versículo 4 ele diz o seguinte: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bom, eu comento no livro, né? A igreja que sofreu nas mãos dos que estavam no trono do Império Romano e no Império Papal tem reservado tronos para julgar e reinar reinar sobre a humanidade. Então, salvo aqui, esses 24 anciãos, eu comento logo, é o próximo tópico, né? 4.4.2, na página 11, e aí no nosso resumo na página 4. Esses 24 anciãos, eu comento, representam os salvos do Antigo e do Novo Testamento. A igreja vitoriosa se assenta em tronos juntamente com os salvos do Antigo Testamento, ou seja, são os salvos de todos os tempos. Por que 12 e 12? 12 representa o governo de Deus na terra, né? Então, por isso, no Antigo Testamento, representado nas 12 tribos, e no Novo Testamento, nos 12 apóstolos. Então, por isso, 24 anciãos. Existe a sugestão também, que alguns colocam que esses 24 anciãos seriam pessoas, né, 24 sábios da história, da mensagem da salvação, por exemplo, Adão, Noé, Abraão, vamos dizer, e vão citando diversos nomes dos 24 representantes de Deus, provavelmente 12 do Antigo Testamento, poderiam ser até as 12 tribos, como eu falei, mas também serem realmente os 12 maiores representantes de Deus no Antigo Testamento e os 12 também no Novo Testamento. Bom, o certo é que nós vemos, até pela continuação da revelação, que está representando, claro, os salvos. Está representando os salvos. Pois bem, continuando então, estamos na página 11 do livro, falando dos 24 anciãos.
E esses 24 anciãos, o item 4.4.3, vestidos de vestes brancas, ok? Então, esses 24 anciãos, assentados em 24 tronos, vestidos de vestes brancas. Bom, o branco ele representa a pureza, né? O tecido branco sem nenhuma mancha. Então esse era o simbolismo. Essas são pessoas que foram tiradas da terra, pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Então são pessoas que elas agora alcançaram uma pureza ou uma incorruptibilidade. Uma incorruptibilidade. Porque sendo a grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Então a igreja agora já está em corpos incorruptíveis. O quarto ponto, sobre a cabeça, coroas de ouro, onde eu comento: Jesus prometeu a coroa da vida aos cristãos de Esmirna. Agora eles são vistos com os salvos de todas as outras igrejas recebendo coroa de ouro, né? Claro que isso é interpretação. Se aqui estão todos os salvos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento até o arrebatamento, claro, aqueles que porventura ficaram na terra, a Bíblia só relata a ressurreição deles mais à frente, no início do milênio. Nós veremos Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ok? Mas esses aqui, eles lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, você vê, eles se assentam em tronos com Jesus para julgar as nações. E depois tem um segundo grupo que é dito que eles morreram durante a grande tribulação, porque não adoraram a besta e não receberam o seu sinal nem na testa nem nas mãos, então eles ressuscitam. Então veja que tem dois grupos de salvos lá no início do milênio. Isso é importante, né? Nós vamos estudando, né, versículo por versículo, mas vamos fazendo apontamentos na frente para vocês poderem ir entendendo. Então, essas coroas de ouro, né, a coroa normalmente é utilizada na Bíblia para representar os nossos galardões, a vida eterna que nós recebemos com Deus, ok? Então, por isso aí a coroa de ouro. Bom, agora o versículo 5, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, quem está com o livro está na página 12, ou quem está com o nosso resumo está na página 4. Versículo 5. E do trono saíam lâmpadas e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu comentei com vocês sobre esses 7 Espíritos de Deus durante o estudo das cartas, que é uma profecia de Isaías falando de como Deus iria operar no Messias de maneira perfeita, né? De maneira perfeita, então por isso usando o número 7. Mas é claro que é um Espírito de Deus que existe, mas pelas operações dele lá foram então organizadas em 7. Bom, e toda essa descrição é uma descrição para transmitir um poder, né? Como eu já ouvi pregadores falando, comparando, Jesus Cristo, ele veio num primeiro momento, tá bom? Como um homem simples pregando o evangelho, mas o segundo momento é um momento glorioso em que os homens não poderão fazer o mesmo que fizeram na primeira vez. Ele vem, na verdade, para cobrar a humanidade, vamos dizer, como a humanidade se comportou diante das suas palavras. Desses 1996 anos, desde a morte de Jesus, né, como a humanidade tem se comportado, isso vai ser cobrado da humanidade. Então ele vai aparecer sempre de uma forma poderosa, por isso 7 lâmpadas de fogo, ok? E eu comento abaixo. O texto explica as 7 lâmpadas como sendo os 7 Espíritos de Deus, que por sua vez fala da perfeita operação divina. Neste contexto, faz a igreja vencedora e salva Israel durante a grande tribulação. Ou seja, a igreja já venceu, porque ela já foi arrebatada. E Israel, ele vai passar pela tribulação
que ele que nem se compara ao que ele já passou. E veja que isso é significativo para nós, né? Porque, vamos dizer, até João que está sendo revelado, isso vai acontecer no futuro para ele. E nós já temos fatos relacionados a Israel que já aconteceram, como a Segunda Guerra Mundial e a perseguição de Adolf Hitler. Então nós podemos pensar aí o que significa essa perseguição do anticristo, que Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ok? Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Jesus está falando ali da grande tribulação para Israel, porque ele fala claramente, né? Haverá grande aflição sobre esse povo. Então a mensagem é para Israel. Israel só será salvo dessa ira do anticristo, desse plano final de destruí-lo, só vai se salvar, claro, porque, segundo a profecia, eles clamam a Jesus e Jesus interfere, Deus interfere na história, né? Porque senão eles seriam destruídos, ou seja, o anticristo conseguiria fazer o que Adolf Hitler não conseguiu. Tá bom? Ok? Pois bem, nessa simbologia também, prosseguindo aí na nossa leitura, também tem os 4 animais. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro. Então, em primeiro lugar, um mar de vidro, né? Semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, o mar de vidro, eu até comento aí, ele representa grande multidão. A mesma expressão aparece em Apocalipse 15, versículo 2, representando os arrebatados e os que venceram a besta durante a grande tribulação. Né? Diz, e vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Ou seja, pessoas que saíram vitoriosos aqui, porque eles, vamos dizer, não se renderam à marca da besta, não receberam a marca da besta. E para concluir, eu digo, a grande prostituta está assentada sobre estas nações, sobre nações simbolizando muitas águas, simbolizando nações, tá ok? Veja, eu coloquei aí Apocalipse 17, versículos 1 e 15. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Quando chega no versículo 15, ele explica, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Até um determinado momento da grande tribulação, ela está assentada, ela está dominando, tá ok? Sobre as nações. E depois ela é derrubada. Mas aí nós vamos ver esse comentário mais à frente, tá ok? Então, em primeiro lugar, foi falado como um mar de vidro, e também, no segundo momento, os 4 animais. Quem está com o livro está na página 14. E aí eu vou ler agora o versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esses 4 animais, irmãos, eu comento aí, eles aparecem em Ezequiel, nessa simbologia, e normalmente ele é interpretado como representando os evangelhos. Ou seja, como um testemunho para a humanidade. Então, agora, tudo isso é um preparativo para a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos. Então, esses 4 animais, como eles aparecem em Ezequiel, normalmente também eles são interpretados lá como sendo querubins. Ok? E o texto diz que eles tinham 6 asas. Então, eu comento abaixo.
Assim como os serafins da visão de Isaías, os querubins apresentam as mesmas características. Apresentam 6 asas para simbolizar reverência, cobriam o rosto, serviço, cobriam os pés, e adoração, voavam, né? Então, quando fala dos serafins, diz exatamente que eles têm 6 asas, mas aqui também em Ezequiel, falando dos querubins, eles também aparecem com essas 6 asas, tá bom? E aí eu peguei a aplicação deles nos serafins. 4.8.2, cheios de olhos. Como os querubins possuem a função de proteger a sua divindade, a divindade de Deus, os muitos olhos representam que eles veem todas as tentativas de contaminar o santo trono de Jesus, mas ninguém jamais conseguirá. Por que isso? Vocês vejam, até no tabernáculo, não, vamos começar pelo Éden. Okay? A função dos querubins lá no Jardim do Éden, tá bom? Era, vamos dizer, proteger o caminho da árvore da vida para que aquele lugar não fosse mais contaminado por conta do pecado do homem. Proteger o caminho da árvore da vida. Quando ele está no tabernáculo, os querubins, eles estão protegendo aquele local do sumo sacerdote errar na hora que ele entrar lá para interceder pelo povo e levar um sacrifício indigno. Os querubins estavam ali para impedir isso, então eles tinham a função de proteger. E claro, até hoje, a função de proteger. E então, por isso, a simbologia também dos olhos, ok? Agora, o versículo 8, capítulo 4, versículo 8, que diz: E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, como eles têm as mesmas características de querubins de Ezequiel, mas eles também têm essas características dos serafins, mostrando que os serafins e os querubins, eles trazem a mesma simbologia. Claro que eles são espíritos, tá bom? Mas essas asas cobrindo o rosto, voando ou cobrindo os pés, tem essas simbologias que eu passei para vocês, né? Tá bom? É reverência, é serviço, ok? E eles exaltam então a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu comento, os querubins exaltavam a Jesus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, Jesus Cristo é reverenciado pelas criaturas e exaltado como Deus. Infelizmente, nos dias atuais, alguns cristãos têm se desviado para seguir seitas chamadas judaico-cristãs, que negam a divindade de Jesus Cristo. Não? Então você veja, aqui nós veremos outros exemplos. O Apocalipse deixa claro, em mais de uma vez se referindo a Jesus Cristo e falando da divindade dele. Então realmente não faz sentido aquelas seitas que elas negam a divindade de Jesus Cristo. Estudar o Apocalipse, fica claro também, né, que você está falando da eternidade de um Deus todo-poderoso, então eterno tanto no passado quanto no futuro, e não de alguém que nasceu, que um Deus que foi gerado, como alguns dizem. Não, estamos falando do Deus eterno. Por isso, aí o versículo 8. E também chamado de Todo-Poderoso. E o título que ele recebe é o título semelhante a Yahvé no Antigo Testamento. O termo eu sou, ele significa aquele que age no presente, em todo presente. Então, o teu presente hoje, que amanhã você vai olhar para ele como um passado, então Yahvé
age hoje e vai agir amanhã também, que será o teu presente. Esse é o significado de eu sou, aquele que age no presente. Você não pode viver contando só o que Deus fez por você no passado. Isso era o que os egípcios faziam, eram histórias do passado. Israel tinha que contar histórias do passado, mas principalmente tinha que ter história no presente. Esse é o significado do eu sou. E é uma expressão parecida que usa aqui para falar de Jesus. Tá bom? No livro eu ainda coloco um versículo aí que eu gostaria de ler com vocês. Eu botei no resumo também, para vocês, como Todo-Poderoso, eu coloquei aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 a 16, para nós meditarmos. Ele diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, ele está falando aqui também de Jesus Cristo como Deus eterno. A aparição de Jesus Cristo. E diz que ele é o único poderoso Senhor. Por quê? Porque ele é também o único Deus eterno, porque o Deus eterno, claro, é um só. E eu comento, em Isaías os serafins se dirigiam a Javé, Yavé ou Javé, são transliterações possíveis, né? Chamando de Shaddai, que se traduz por Todo-Poderoso. Jesus é chamado em grego, né, de Pantocrator, que também se traduz por Todo-Poderoso. Ou seja, é o equivalente ao mesmo termo hebraico. É o equivalente ao mesmo termo hebraico. No livro, na página 18, comentando sobre que era, que é e que há de vir, no final da página 6 do nosso resumo diz: Jesus Cristo se apresenta como Javé se apresenta no Antigo Testamento. Isaías 41, versículo 4. Quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, Javé, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E também, capítulo 44, versículo 6. Assim diz Javé, rei de Israel e seu redentor, o Javé dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, fica claro por essas expressões, quem acredita no Novo Testamento tem que acreditar que Jesus Cristo é Deus. Por isso, essa, por exemplo, igreja messiânica, que tem alguns que se recusam, a acreditar que Jesus Cristo seja Deus. Para eles, Jesus Cristo é só um homem, mas a expressão bíblica é clara em tratar como Deus. Bom, agora 4.9.1, ou seja, vamos ler o versículo 9 do capítulo 4 de Apocalipse. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Então, eles davam glória ao que estava sentado sobre o trono. Eu comento abaixo. O Apocalipse inicia com Jesus Cristo recebendo adoração no céu, enquanto a besta recebe adoração na terra. Mas depois toda a terra adorará Jesus como rei, e assim será também por toda a humanidade. Esse capítulo 4, capítulo 5 principalmente, já vai estar sendo falado da grande tribulação. É um período que, segundo a profecia, irmãos, o satanismo ele vai dominar o mundo. Eu tenho dito para vocês que, se você pesquisar nos Estados Unidos, Colômbia, o satanismo ele tem crescido muito nesses países. E o trabalho do anticristo será
realmente levar a humanidade a adorar aquela divindade que é da maçonaria, Abaddon, que também é chamada de Satanás, por diversos nomes. Tá ok? Bom, agora o versículo 10 diz: E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, né? Então, eles se prostravam. Eu comento aí, os salvos do Antigo e do Novo Testamento reverenciam ao Salvador das suas almas. É um momento que todo cristão deve se perguntar: como será a glória que se manifestará quando deixarmos esse corpo e nos encontrarmos com Jesus, né? Como será? E aqui, quando eles lançam as suas coroas, que é o 4.10.2, o que representa? A coroa representa o seu galardão. Como está tratando dos salvos de todos os tempos, é um reconhecimento, né? Então eu comento abaixo. As coroas representam galardões. Lançar as coroas diante de Jesus Cristo representa o reconhecimento que essa conquista se deve única e exclusivamente a Jesus de Nazaré. Se não fosse a obra expiatória, nós nada poderíamos fazer para sermos salvos, irmãos. Se nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, qualquer coisa que nós fizéssemos, ninguém conseguiria andar em estado de total justiça para atender os 10 mandamentos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é a misericórdia de Deus nas nossas vidas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, como há 30 minutos atrás, 40 minutos atrás. Em todas as fases da nossa vida, nós nunca alcançaremos um estágio, por mais que a gente cresça, já que a nossa luz vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito, no arrebatamento. Mas aqui, por mais que a nossa luz esteja brilhando um pouco mais do que ontem, tá bom? Nós nunca teríamos realmente... nunca faríamos nada para podermos dizer que merecemos a salvação. Ok? Pois bem, agora o versículo 11, na página 19 do livro: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ok? Então, observe o seguinte, eu coloquei um comentário aí, porque é algo estranho. Eu utilizo sempre a versão corrigida, né? Mas a versão corrigida, ela toma uma atitude muito estranha nesse versículo. Né? Eu comento aí, olha, algo estranho acontece na tradução desse texto. O original grego traz as palavras Kyrios Theos, que se traduz por Senhor Deus. É assim que está em todos os pergaminhos que eu já vi de grego, é Kyrios Theos. Inexplicavelmente, a tradução corrigida omite Deus na tradução, o que não acontece em outras traduções. Aí coloquei até aí para vocês poderem ver diversas traduções, né, como uma, vamos dizer, confirmação, né? Versão revisada, está lá, né? Senhor nosso e Deus. Ou na King James, Senhor nosso Deus. Na versão atualizada também, Senhor e Deus nosso. Na Bíblia de Jerusalém, digno és tu, Senhor e Deus nosso. Então o texto é muito claro em colocar, em que Jesus ali está sendo chamado de Deus. Que Jesus está sendo chamado de Deus. Então isso derruba, vamos dizer, diversas seitas, inclusive, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, que é uma seita que ela está morrendo no mundo. Se vocês pesquisarem assim, a quantidade de salões do reino que são fechados nos Estados Unidos, todo mês, é assim, um número realmente muito grande, alarmante. As pessoas estão estudando, estão descobrindo aquela origem herética, né, de como foi fundada essa seita, as pessoas estão abandonando. As pessoas estão abandonando. E outros grupos também que
não aceitam chamar Jesus Cristo de Deus. E esse texto aqui eu não entendo por que a versão corrigida ela traduz só digno és, Senhor, de receber glória, porque você pode ver as traduções que eu coloquei aí, você vai encontrar claramente que o termo Theos, ele aparece no versículo, tá ok? O termo Theos aparece no versículo. Então, é realmente uma mudança que a versão corrigida fez. Para mim, inexplicável. Tá bom? Para mim, inexplicável. Ok? E diz, tu criaste todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Jesus Cristo. Os 24 anciãos falam ou cantam, não fica bem claro no texto, o que eles aprenderam na terra com o Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, então o capítulo 4 ele não é muito longo, e ele é uma preparação para os selos. É um momento de exaltação de Jesus e das coisas que estão para acontecer, que serão reveladas no livro selado com 7 selos.